Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona o módulo de comissão do SnapMall. E o cadastro das regras de comissão acontece a partir de um shopping. Então, antes de a gente falar do cálculo de comissão, a gente precisa entender como que o sistema trabalha com as regras de comissão. Dentro de um shopping existe uma subguia comissão, e aqui exatamente estão todas as regras. Então você vai notar que o sistema é bem flexível com relação às regras, bem desengessado, a gente costuma dizer, permitindo que você tenha várias regras, inclusive regras que se diferenciam entre os shoppings. Então eu estou dentro de um shopping, e nesse shopping eu vou ter uma série de regras que vão atender os cálculos de comissão. Então como que funciona? Lá na frente, quando eu tiver um contrato, e esse contrato chegar no momento de calcular a comissão, o sistema começa a fazer uma varredura em todas as regras até encontrar uma regra que se aplica. E vamos imaginar então que o primeiro cálculo vai ser o de empresa. Existe uma regra aqui para o tipo de contrato loja e para o tipo de comissão empresa. E nessa regra eu vou colocar aqui um percentual para VGL. Se for uma proposta de repasse, eu posso colocar um percentual de repasse, ou até trabalhar com um cálculo diferente quando é repasse. Em vez de usar um valor total, um VGL, enfim, eu posso pegar parte do VGL do aluguel, parte do CDU para compor essa comissão. Eu tenho bastante flexibilidade. Então, esse seria um exemplo de uma regra para uma proposta de loja e para o favorecido empresa. Se eu voltar aqui, eu posso entrar agora para a loja e executivo. E aí eu tenho um outro contrato aqui para dizer qual que é o tipo de contrato. Essa regra vai atender os casos de proposta para CTO, para aluguel mensal mesmo, normal, AMM, para um contrato que é misto, eu tenho essa flexibilidade. Nesse exemplo, eu tenho aqui um contrato de loja, essa comissão é para o executivo, e padrão. Então, aluguel mínimo mensal. O percentual de VGL vai ser esse, e o percentual de repasse vai ser esse aqui. 2% então de repasse e 1% para o caso de VGL. A gente tem as regras para o tipo de contrato loja, para o tipo de contrato mall e para o tipo de contrato mídia. Vamos dar uma olhada num exemplo de mall. Vou clicar aqui mall, empresa. Você vai notar que o nome dessa regra, por exemplo, é acima de 24. O que é 24? 24 meses. Você pode ter uma regra em função do número de meses desse contrato. Se for um contrato até 10 meses, o percentual é X. Se for um contrato acima de 10 meses, o percentual é Y. Ou então, se for um contrato até 10 meses, eu uso o percentual. Ou se for acima de 10, eu vou usar um aluguel cheio. Né? Então, os dois primeiros aluguéis são para pagar a comissão. A comissão da pessoa vão ser os dois primeiros aluguéis. Existe essa flexibilidade. Nesse caso aqui, eu estou dizendo exatamente isso, que eu vou pagar 100% das duas primeiras parcelas. E ainda vou pagar um percentual em cima da mídia inaugural. Pensando num executivo, numa comissão de executivo, eu teria aqui 2,5% de comissão para esse executivo, em cima dessa proposta. E se for Key Account, 1% para o executivo e 1,5% para o Key Account. Ele faz a divisão. Eu posso trabalhar, tenho bastante flexibilidade para mexer com esses percentuais. E, de novo, repetindo, em função do shopping. Isso que é bastante interessante. E aí eu vou ter também a mesma coisa para a mídia. Depois que eu termino de criar, então, todas as minhas regras de comissão, com essas flexibilidades que você viu, posso trabalhar com percentuais diferentes, com tipo de contrato, se é loja, se é mídia, se é mall, e se dentro de loja é aluguel padrão, se é CTO, quantos meses de CTO tem nessa proposta. Tudo isso eu vou cadastrar as regras, para depois, lá na frente no meu contrato, quando eu tiver um contrato que chegou nessa situação, está elegível a cálculo de comissão, e ele fizer o cálculo de comissão, aqui dentro você vai enxergar que existe uma comissão, e dentro dessa comissão estão lá os favorecidos. A comissão da empresa foi calculada em cima daquele percentual que a gente mostrou, do executivo e do gerente. Se fosse uma proposta com 50, teria aqui um outro executivo e até poderia ter um outro gerente, que é uma parametrização que existe aqui no sistema. Essa comissão ela pode ser submetida a um processo de aprovação. Posso mandar para aprovação, alguém pode validar essa comissão e, uma vez aprovada, já compõe um relatório de comissões aprovadas que o próprio executivo, o próprio gerente pode consultar. Então é muito legal, porque ele tem essa informação em tempo real. Todas as comissões que já foram aprovadas, ele já tem a visibilidade, até pelo celular, de como está sendo composta a comissão dele. Pensando em mall e mídia, a gente sabe que é um pouco diferente, porque a comissão de loja, geralmente, ela ocorre a partir da assinatura de um contrato. Mas a comissão de mall e mídia ela ocorre conforme o pagamento, as parcelas são liquidadas. Então a gente tem também essa estrutura, a gente vai ter aqui as parcelas
que esse contrato vai gerar, e dentro dessa parcela eu tenho um controle da situação dela. Uma vez que essa parcela é paga, e aí pode ser feita uma integração com o seu RP ou até um processo manual, o importante é, se essa parcela foi paga, o sistema gera o cálculo de comissão a partir deste momento, e também esse executivo ou esse gerente de Boa Mídia tem um relatório em tempo real das comissões que já foram aprovadas, já estão elegíveis para ele. Tá legal? Esse foi o módulo de comissão do SnapMall.